A partir de agora, então, em definitivo, a gente permanece com você durante os próximos 30 minutos e através da tela da sua televisão você vai ter muito mais informação. E hoje a gente puxa a notícia, ou seja, a informação de um assunto às vezes polêmico, mas que você deve sim saber. Só que muitas pessoas ainda têm medo, ainda existe preconceito sim acerca disso que a gente conversa hoje. E a minha convidada do programa Perfil Livre é a Anne Schmidt, lá do GAPAC, que veio conversar com a gente sobre HIV/AIDS e também doenças sexualmente transmissíveis, as famosas DSTs. Como é que você está, Anne? Tudo bem? Estou bem, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui novamente. Sempre que chega ali no mês de dezembro, todo mundo sabe que o dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate à AIDS, né? A luta contra a AIDS. A luta contra a AIDS. E a gente sempre convida a Anne para vir aqui para passar essas informações, porque o GAPAC é uma entidade que trata exatamente desse assunto e eu começo por esse viés. O que é o GAPAC? O GAPAC é uma organização não governamental, uma ONG, a mais antiga de Criciúma, que trabalha com pessoas vivendo com HIV/AIDS e também com profissionais do sexo e populações excluídas, que sofrem algum tipo de preconceito ou discriminação. E quando o GAPAC foi criado, foi apenas para pessoas vivendo com HIV/AIDS. E depois de um tempo que vimos a necessidade de ampliar para pessoas convivendo com HIV/AIDS também, que são parceiros ou que tem alguém da família, e também com outras populações excluídas. Porque entendemos que existe preconceito ainda, antigamente muito mais, porém hoje em dia é velado e é muito mais difícil de ser tratado. As pessoas continuam tendo tato no falar com isso nas famílias, o que é um erro, porque se falar abertamente é muito mais fácil. Criciúma é uma das cidades com maior índice de pessoas infectadas com HIV. Proporcionalmente, né, pela população, mas é um índice muito alto. Levando em consideração que Criciúma não é uma cidade turística, que tenha tantos visitantes, não é uma cidade portuária, não tem o que se explique a não ser a falta de conscientização dessa população. E há anos viemos falando sobre isso lá no GAPAC, com os parceiros, e continua tendo um alto índice de pessoas infectadas. O maior índice em Criciúma são de pessoas com 20 a 34 anos. Agora você fala, e você está aqui exatamente para esclarecer essas dúvidas, né? Pessoas que vivem com HIV/AIDS. Quando você fala HIV/AIDS, é diferente? São diferentes. As pessoas vão contrair o vírus, então vão se infectar com o vírus HIV. O vírus vai entrar no organismo, vai começar a se multiplicar e vai fazer com que a pessoa fique mais debilitada, que perca as defesas do organismo se diminuam e nisso podem vir doenças oportunistas que podem fazer causar uma destruição muito maior do que uma pessoa que tem as suas defesas garantidas, que não estão sendo destruídas por um outro vírus. E depois disso é que a pessoa pode ter AIDS, que é uma síndrome. Então, são várias questões que juntas você vai ser diagnosticado tendo AIDS. Então, a pessoa pode estar infectada apenas com o vírus HIV e ficar muitos anos só com HIV. Depende também da qualidade de vida, depende dos tratamentos que ela está fazendo, depende do acompanhamento médico também. E hoje, graças à medicina, existem retrovirais que podem ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Sim, o tratamento medicamentoso hoje em dia é muito bom, porém ainda tem os efeitos colaterais, ainda é difícil a administração por conta do preconceito ainda. Agora, essa medicação, Anne, ela é para evitar que a doença AIDS, a síndrome, apareça? Ou a pessoa, depois que ela descobre, de repente ela já descobriu que já está com essa síndrome, ela tem como retroagir isso? Sim, porque daí pode melhorar, pode diminuir a multiplicação dos vírus, pode aumentar as suas defesas no organismo. Então, se a carga viral estiver muito alta, vai ter que tomar medicação, sim, para diminuir a carga viral, porque senão você não vai conseguir controlar isso. Então, a partir do momento que você começou a iniciar a medicação, você vai ter que tomar por uma vida inteira, porque é uma doença crônica. Sim. Para o pessoal entender, é mais ou menos como uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, que todos os dias tem que aplicar insulina. Exatamente. Né? No caso do HIV, todos os dias vai ter que tomar a medicação correspondente.
né? Então a gente está tirando algumas informações porque no dia 1º de dezembro é considerado mundialmente o dia da luta contra a AIDS. E essa luta entra exatamente naquilo que nós estamos procurando fazer através da televisão, informar. Porque parece que por mais que a gente bata na tecla, fale as pessoas, como a Anne falou, existe o preconceito, existe aquele bafafá, né? E um fala para o outro, enfim, e isso tudo acaba gerando um pouco de complicação. Não se previnem. Porque o maior índice de infecção pelo HIV é por relação sexual heterossexual. Agora, tipo, objetos de copo, talheres, isso aí é ilusão. Não, isso aí é só preconceito mesmo, porque quando ou sentar no mesmo lugar, né? Porque aqui está quente. Aqui. Quando iniciou a descoberta da epidemia há mais de 30 anos, acreditava-se que que não se sabia nada, qualquer coisa, falar sobre isso era capaz de chamar a doença, né? E hoje a gente já sabe que não. Porém, há muitos anos já sabe-se que não se contrai dessa maneira, que você pode beijar, que você pode abraçar, você pode sentar junto, você pode ter uma vida social tranquila. A única coisa que você não pode ter com a outra pessoa é uma relação sexual sem preservativo, que o ideal é com preservativo. Não pode não deve ter, né? Bom, a gente continua no programa de hoje falando sobre essa questão. A gente vai em um intervalo comercial rapidinho, na sequência a gente volta porque a gente vai mostrar agora a questão também dos preservativos femininos e masculinos. Daqui a pouco, não sai daí.